Nesse vídeo vamos dar uma olhada no VISC11, esse excelente fundo imobiliário de shopping centers. Ele possui 30 shoppings dentro do seu portfólio, ele é um fundo imobiliário muito bem diversificado, um dos melhores que nós temos na bolsa, mas desde o início do ano ele vem caindo cerca de 10%. Em apenas um dia ele chegou a cair 6%. O que está acontecendo com o VISC11? Será que é uma grande oportunidade para a gente investir, para a gente comprar mais cotas dele? Ou será o momento da gente vender, cair fora do fundo imobiliário e sair, partir para outro FI de shopping centers? Então bora lá pro vídeo, vamos dar uma olhada. Vamos entender tudo o que está acontecendo. E beleza, aqui estamos no site do Investidor 10 e eu já te mostro que ele está com PVP de 0,86. Ou seja, ele mostra aqui o quanto de desconto que nós temos ao comprar o VISC11 hoje. Ele está sendo negociado a R$110, mas aqui existe um desconto de 14%. Quando esse valor ele está igual a 1, nós estamos pagando o valor justo do fundo imobiliário. Quando ele vem abaixo de 1, a gente está pagando mais barato. Quando vem acima de 1, a gente está pagando mais caro sobre aquele FI. Então aqui 0,86 significa que a gente está comprando com 14% de desconto. É a mesma coisa se a gente tivesse indo no shopping para comprar um tênis, para comprar uma roupa e tivesse lá uma mega promoção de 14%. Então essa é a ideia quando a gente olha para o PVP, esse indicador que mostra se está barato ou caro. O VISC11, inclusive eu tenho ele na carteira da minha filha, a carteira da Aurora. Essa é uma série que eu tenho aqui no canal, onde eu faço aportes de R$300 todos os meses. Nós já estamos com R$1.800 investidos e aqui embaixo nós temos alguns FIs, os FIs da nossa carteira, e o VISC11 está aqui. Eu investi nele, mas já vem acumulando uma queda aqui de 7,80%. É uma queda bem grande, inclusive comparado com os outros FIs estão aqui com 3, 4. Aqui já é uma queda mais sistêmica, eu explico também em outros vídeos, vou deixar o link aqui em cima onde eu explico essa dinâmica da taxa Selic com os fundos imobiliários, com essa manutenção da taxa Selic ali em 10,50 ao ano. Isso acabou jogando um balde de água fria no mercado, na bolsa de valores e nos fundos imobiliários de tijolos. Então é natural que a gente encontre hoje FIs já com esse desconto de -3, de -4, mas realmente o VISC ele tá com -7, quase -8. Realmente tem uma queda, tem algo a mais acontecendo com o VISC11. Se a gente for olhar a cotação dele, desde o início do ano ele já vem caindo 10,22%, uma queda bem grande desde o início do ano. Hoje até tá subindo aqui em 0,70%, mas a gente pegar os últimos 5 dias, aqui no dia 1º de julho, finalzinho do mês de junho, ele estava sendo cotado aqui em torno de R$116 e teve uma queda aqui de 6%. O que aconteceu nesse dia aqui que derrubou tanto assim as cotas do VISC11 e agora ele se manteve nesse patamar aqui de R$110, R$109 a cota? É isso que a gente vai dar uma olhadinha e para isso eu vou passar rapidamente aqui nos indicadores dele no Investidor 10 e a gente já vai pro relatório entender o que está acontecendo. Bom, como eu te falei, é R$110 a cota, ele vem pagando um dividendo anual aqui de 10,52%, um bom dividendo para um fundo imobiliário de shopping centers, um fundo de tijolos, mas a gente já vai ver que aqui pode ter um probleminha olhando o relatório. Então aqui está a cotação, caiu bastante aqui de 116 para 109 nesse apenas um dia. Aqui embaixo nós temos algumas informações gerais. Então, por exemplo, ele tem 351 mil investidores, a taxa de administração 1,35%, uma vacância aqui de 6, quase 7%, o valor patrimonial dele de 3,6 bilhões, é um fundo imobiliário bem grande, ele é um fundo já bem conhecido, ele é datado desde 2014, então o início dele já é fundo que tem bastante histórico, ele realmente é um grande fundo imobiliário que nós temos na Bolsa de Valores. Aqui um pouco dos seus dividendos, a gente vê aqui a cotação dele, e aqui já entra um ponto de atenção. Veja só, aqui os dividendos que ele vinha pagando mês a mês. Aqui embaixo tem essas duas quedas gigantes que foram justamente ali em 2020, 2021, onde aconteceram os lockdowns, toda aquela crise, os shoppings tiveram que fechar, então aqui realmente foram anos atípicos. Mas depois ele recuperou muito bem, e ele estava pagando uma média aqui de 0,80, 0,85, 0,90. E aí ele travou então esse dividendo aqui em R$1. Veja que ficaram aqui alguns meses, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, foram 8 meses aqui de pagamentos nesse R$1. E agora então já caiu para 0,85. Então teve uma queda aqui de R$1 para 0,85, 15% aqui de queda do seu dividendo. Isso aqui pode ser um ponto de atenção e aqui que eu acredito que tenha afastado grande parte dos investidores, eles tenham fugido do fundo imobiliário. Mas a gente já vai entender o porquê que caiu esse dividendo aqui. Mas beleza, aqui embaixo então só pra gente dar uma olhadinha também na diversificação que o fundo imobiliário tem. Ele tem aqui tá listado 29 shoppings espalhados no Brasil inteiro, mas a gente já vai ver que passou para 30 shoppings. Ele fez uma aquisição, comprou mais uma participação em um shopping, agora somando 30 shoppings, a diversificação do VISC11. Um outro problema acontecendo com o VISC11 é esse fundo imobiliário aqui que é da Vinci, essa é a gestora dele. Aqui tem os principais indicadores dele, como eu já falei, ele foi fundado lá em 2014, 350 mil investidores. Veja, o valor patrimonial dele, o valor justo dele seria de 127. Aqui na data do relatório, o valor de mercado estava 120, a gente viu que hoje já está 110, então ele está realmente muito descontado. A
taxa de administração, aqueles 1,35, taxa de performance não existe, o que é bom, então é só a taxa de administração, não tem mais nada além disso, nenhuma surpresa. E bom, aqui tem os destaques, ele já vem falando, então esse é o ponto de atenção, que após a distribuição de rendimentos de R$1, aquele dividendo travado que a gente viu, o fundo ainda conta com um resultado acumulado não distribuído de 0,59 por cota, que poderá ser utilizado para distribuições futuras. Então assim, ele travou esse dividendo ali em R$1, esse dinheiro ele veio de vendas de outros shopping centers que ele fez no passado. Então ele fez algumas vendas, um valor alto que chegou no caixa dele, e esse valor ele estava distribuindo então em formas de dividendo, ele aumentou com isso os dividendos dele, estavam lá na faixa do 0,80, 0,90, e aí ele foi incrementando, cada mês ele ia colocando um pouquinho mais dessa reserva que ele acumulou ali, dessa venda desses shoppings, então ele travou em R$1 e fez esses pagamentos ao longo de 8 meses, e agora isso tá acabando, isso aqui ele anunciou então que vai diminuir, vai voltar para os seus dividendos normais, sem utilizar essa reserva, mas ele ainda tem esse 0,59 aqui por cota. Basicamente é isso que aconteceu. Aqui o gestor, no início do relatório, ele sempre traz aqui o que a gestora tá pensando, ele fala bastante dos juros americanos, os juros americanos eles se mantiveram no patamar elevado, fez com que a nossa taxa de juros também tivesse que interromper o ciclo de queda, então a gente parou naquela Selic em 10,50, isso prejudicou demais todo o mercado de fundos imobiliários, não só o VISC, mas esse é um cenário global, é isso que está acontecendo com todos os outros FIs, isso prejudica demais os FIs de tijolos, mas eles acreditam que pro final do ano, até o final do ano, o Fed, o Banco Central americano, vai começar assim a baixar os juros por lá, vai fazer apenas um corte, o que já daria também uma possibilidade para nós continuarmos baixando a nossa Selic, o que iria melhorar um pouco esse cenário. Então esse é a visão do gestor, essa é a visão macroeconômica que eles estão colocando aqui. E bom, o que aconteceu, o que eu anotei de mais grave, justamente isso, que aqui no mês de maio, ele pagou aquele R$1 por cota, mas o rendimento, o quanto que o fundo imobiliário gerou, foi de 0,75, então ele teve que complementar ali bastante para chegar àquele R$1. Isso então mostra que o fundo imobiliário não está conseguindo gerar uma receita boa, isso vai fazer com que ele gaste toda aquela reserva dele, ele vai ter que interromper esse R$1 aqui de dividendos. Basicamente é isso que vai acontecer com o VISC11. Aqui ele reforça então essa questão do dividendo, aqui ele já vem anunciando então a distribuição de entre 0,80 e R$1, ele tem uma estimativa de distribuição de rendimentos para os próximos meses que vai baixar, não vai ficar nesse 1 aqui, mas vai ficar entre 0,80 e R$1. Então saiba disso, isso o fundo ele já vinha avisando antes e agora sim o fundo oficializou isso. A nota que saiu no finalzinho do mês de junho foi justamente que o valor de rendimentos referentes a junho, que ele vai pagar agora no mês de julho, corresponde a 0,85 por cota, ou seja, não vai ser mais aquele R$1. Oficialmente agora ele baixou os dividendos daqui 0,85. Isso aqui assustou demais os investidores, principalmente aqueles investidores que não estavam lendo o relatório ou que simplesmente entraram no VISC11 achando que ele ia pagar aquele R$1 para sempre. Isso assustou demais os investidores, isso faz com que muita gente saia vendendo sem saber exatamente o que está acontecendo. Isso abre essas oportunidades também no mercado para a gente comprar um ótimo fundo imobiliário, muito bem diversificado, mas que está passando por esse momento. Ele aumentou seus dividendos e agora está diminuindo, voltando à normalidade dos seus dividendos. E voltando aqui para o relatório, a gente tem a carteira dele. Vamos ver se ele tem uma alavancagem, uma dívida muito grande. Bom, o fundo imobiliário ele está com cerca de 3 bilhões aqui, 3,8 bilhões de valor de imóveis, mas ele tem ainda algumas aplicações financeiras que ficam em torno de 375 milhões. Ele tem obrigações, ele tem dívidas sim a serem pagas que ficam aqui em torno de 600 milhões. Outras, ele tem um pouquinho mais de caixa aqui, 70 milhões, e dá um patrimônio líquido então aqui de 3,6 bilhões, que foi aquele valor que a gente viu lá no Investidor 10, o que resume então o valor patrimonial dele. A cota deveria ser negociada aqui a 127. E bom, falando um pouco sobre os outros indicadores, o NOI dele cresceu aqui, foi para 89 por metro quadrado, um crescimento de 15,8%. Então a gente vê que o crescimento, o NOI seria a receita que o fundo tem a cada metro quadrado que ele tem de shopping centers. Então essa receita cresceu no último mês. Se a gente for comparar aqui os outros meses, março, fevereiro, janeiro, alguns meses está vindo maior do que comparado com ele mesmo no ano passado, outros meses está vindo ali basicamente no 0 a 0, basicamente o mesmo valor. Então ele não está piorando a sua receita, inclusive em alguns meses ele está melhorando, ele está aumentando a receita dele. Aqui na parte de vendas, as vendas por metro quadrado dos shops atingiram R$ 1.180 por metro quadrado, uma redução de quase 7%. Então se a gente for olhar aqui no mês de abril, teve uma redução, mas em outros meses está ficando também no 0 a 0, em alguns meses até um pouquinho mais. Então esse também não foi o problema dessa queda do VISC. Nós temos aqui também a parte de inadimplência.
O fundo imobiliário ele conta aqui também com uma inadimplência líquida no mês de abril que foi de 1%, uma redução também de quase 5 pontos percentuais. Então, comparado com ele mesmo no ano passado, está diminuindo a inadimplência, está aumentando a receita, está aumentando o número de vendas também. Aqui a parte de descontos é quando o fundo ele tenta negociar com algumas lojas o pagamento dos aluguéis. Então, o desconto que ele está dando está em 1,8%, também bem tranquilo, bem menor do que no ano passado. A taxa de ocupação aumentou, foi para 93,2%, tá aqui nessa margem aqui de 93, 94, mas tá uma margem também muito tranquila. Esse também não é um problema do VISC11. Aqui embaixo nós temos então toda a diversificação dele. Nós temos aqui os 29 shopping centers listados, mas eu vou inclusive mostrar aqui que ele comprou, ele soltou essa nota aqui no mercado com a conclusão da alocação de capital da 10ª emissão de cotas. Ele captou, ele gerou mais cotas no mercado, pegou muita grana dos investidores e ele foi comprando então outros fundos imobiliários. Ele terminou então fazendo a compra de mais 7 shopping centers, o que totalizou então 30 shoppings no seu portfólio. Aqui embaixo então o fundo passa a ter 291 mil metros quadrados de ABL, essa área bruta locável, distribuída em 30 shoppings em 16 estados brasileiros, com 11 administradoras distintas. Então aqui ele traz todo aquele gráfico renovado, atualizado. Ele tem aqui então 30 shopping centers, um pouquinho mais de concentração aqui no Prudence Shopping, Campinas Shopping, Granja Viana e assim por diante. Ele vai tendo uma diversificação aqui bem interessante, muito grande mesmo ao redor do país inteiro. Ele tem uma concentração maior em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas no restante tá bem diversificado. Esse é o ponto forte realmente do VISC, essa diversificação gigantesca que ele tem. E beleza, assim voltamos aqui pro relatório e basicamente é isso. Ele mostra aqui os fundos imobiliários que ele tem. Ele tem participação minoritária nesses fundos. Ele geralmente tem aqui 13% do shopping, um outro shopping aqui tem 8%, 7%, 5%. Então ele não tem aquisição, ele não vai lá e compra o shopping inteiro. Ele compra pedaços daqueles shoppings, mas com isso ele tem então essa diversificação em participações de 30 shoppings espalhados pelo país inteiro. Então aqui nós temos a cara desses shoppings e aqui tem o mapa então mostrando toda a diversificação dele aqui do sul ao norte do nosso país. Muitos e muitos shoppings aqui dentro do portfólio dele. Então beleza, dito isso, o ponto realmente que pegou foi aqui essa redução dos dividendos que caiu aqui para 0,85. Se a gente voltar aqui para o investidor 10, é aquele gráfico que mostra o dividendo aqui que caiu 0,85. E basicamente é isso que aconteceu com o VISC11 e agora eu quero saber de vocês. Vocês estão comprando mais? Vocês acham que é uma oportunidade ou realmente chegou o fim do VISC11 e é hora da gente vender? Bom, na minha opinião, eu acredito que é uma grande oportunidade para quem tem visão de longo prazo. Se você quer comprar o VISC, você quer comprar outros fundos imobiliários de tijolos pensando lá na frente, daqui a 15, 20, 30 anos, realmente a gente vai estar passando aqui por uma janela de grande oportunidade onde vai comprar ele com um valor bem descontado. Então fica a critério de cada um analisar e ver se vale a pena incluir na carteira ou comprar mais cotas do VISC11 nesse momento que ele está realmente bastante descontado, são esses 14% de desconto, ou se você tem esse foco maior na parte dos dividendos, se você realmente vai sentir no bolso e você quer aumentar os seus dividendos, você acha que o VISC11 já não faz parte de uma carteira boa, então você pode vender o VISC e comprar outros FIs. Mas na minha visão de longo prazo, minha visão de acumular cada vez mais cotas para gerar aquele bolo, aquela bola de neve lá na frente, a minha ideia é sim continuar investindo. Na minha opinião, eu vou continuar aportando, inclusive aqui na carteira da minha filha, carteira da Aurora. Com o tempo a gente vai baixando esse preço médio e daqui a pouco ele dá um boom de novo e a gente tem um grande retorno, uma grande rentabilidade com ele também. Por esse vídeo, eu espero que você tenha gostado e me deixa aqui embaixo nos comentários, você está comprando mais cotas do VISC11? Você está vendendo? O que você está fazendo com seus FIs de tijolos? Tá negativo ou tá positivo? Bom, me deixa aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. E meu muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, estou postando vídeos novos aqui toda semana, então já se inscreve aqui embaixo, também deixa seu like, aí você me ajuda a crescer no YouTube e você sempre recebe as notificações quando soltar um vídeo novo por aqui. E pra fechar, vou deixar um outro vídeo comparando justamente o VISC11 com o XPML11, outro excelente fundo imobiliário de shopping centers. Ali eu faço uma comparação e digo qual que é o melhor, na minha opinião. Então, meu muito obrigado, te vejo na próxima semana e falou!